Você acha que eu queria estar aqui fazendo esse vídeo? Não, queria estar aqui falando de Deus. Eu tinha certeza que esse vídeo ia causar polêmica, porque existem pessoas que elas defendem com unhas e dentes a placa de uma igreja. Eu falo isso por mim, porque eu também era assim. Quando eu, muitos anos atrás, que eu congregava, que eu era obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, eu abracei a causa de uma forma, porque eles levam a gente a abraçar mesmo. E não tem como você não abraçar, porque você crê tanto naquilo que está sendo dito que você não aceita. E muitas vezes ficamos até bravos com as pessoas que discordam da gente. E quando começam a falar mal ou colocar algum defeito, a gente usa aquela palavra, que a árvore que dá bons frutos sempre vão jogar pedras. Tem uma inscrita do nosso canal que fez o seguinte comentário: Wendel, fala pra gente quanto falta da camiseta do projeto Ei Bora Pro Céu para que a gente possamos colaborar mais. Fiquei muito feliz com isso, sabe? E, gente, nós arrecadamos até agora R$2.000. O projeto é apenas 200 camisetas. Na verdade, eu queria 1.000, mas se 200 já estamos tendo essa dificuldade, né? E então falta R$3.000. Você que puder fazer a sua colaboração, colabore com amor, porque é um projeto lindo que vai abençoar o canal e automaticamente abençoar vidas. Nós vamos deixar aqui no comentário fixo o nosso Pix. O nosso Pix é o nosso e-mail, tá bom? E vou deixar também o número da conta corrente, para que você que não tem Pix, se você sentir no coração, fazer o seu depósito. Eu fico imaginando, eu sempre falo isso nos meus vídeos, 1.000 visualizações nós temos, mas passamos de 1.000, com certeza. Mas se 1.000 dessas pessoas que visualizam o nosso vídeo fizessem a doação de apenas R$5, nós teríamos já o dinheiro do projeto. Mas eu sei que não é todos que têm, não é todos que sentem no coração também. Mas você que sentir, por favor, colabore com o nosso projeto. No vídeo anterior tem comentários de pessoas que frequentam a Igreja Universal e que falam assim: ah, eu sou da Universal há não sei quantos anos e de lá eu não saio nunca. Outros falam: ah, eu sou da Universal há não sei quantos anos e foi lá que eu conheci Jesus, você não pode estar falando isso, para de ficar falando mal da igreja. Primeiramente, gente, a intenção não é nem falar mal, eu relutei muito comigo, porque é chato a gente falar mal. Eu estou falando da vivência que eu vivi e o motivo que eu saí da igreja, né? O grande motivo que eu saí da igreja foi porque eu queria muito a minha libertação do homossexualismo. Só que lá, não só lá, na maioria das igrejas, para você ser liberto, você precisa casar-se. Esse espinho na carne do homossexualismo, ele não pode existir. E eu digo a você que mesmo que eu case, que eu me apaixone, que eu não quero, mas a minha vida quem manda é Deus, e que isso venha ocorrer na minha vida, eu não vou pregar para outros homossexuais para que eles casem, eu vou pregar para que eles abram mão do seu pecado, sabe? Que eles vivam a presença de Deus e busquem esse Deus independente de qualquer coisa, e que não é preciso ele casar-se, sentir desejo por mulher para subir ao céu. Essa vai ser a minha tese sempre. E isso não funcionaria hoje se eu fosse obreiro da Igreja Universal. Você pode ter certeza que eu seria excluído, porque lá eles iam falar para mim: você não é liberto, você tem o espírito da pomba gira, porque eles falam que o homossexualismo é o espírito da pomba gira, né? Então esses comentários, eu sou da Universal, eu fico assim imaginando por que as pessoas não falam assim: eu sou de Jesus. Né? Eu sou de Jesus. Sabe, nós seres humanos, nós somos tentados o tempo todo pela nossa cobiça, né? E eu queria que você reparasse que a Igreja Universal,
o trabalho dela é mais o trabalho financeiro, né? É vida abençoada financeiramente, prosperidade. E eu sempre falei, se você reparar nos meus vídeos anteriores, quando eu falei assim, eu não sou contra igrejas que trabalham a prosperidade, porque cada igreja tem o seu trabalho a fazer. E quando eu falei isso, eu pensei na Igreja Universal. Ah, como era bom todos os domingos, logo pela manhã, primeira coisa, buscar o Espírito Santo naquela igreja que muitas vezes lotada. Como era gostoso aquela experiência que eu tive com Deus como membro. Porque quando eu fui obreiro, não era a mesma coisa. E eu saí da igreja por causa dessa cobrança, porque eu era obreiro, o obreiro tem que ser exemplo. Exemplo na prosperidade, não pode passar por problemas. Uma vez eu estava passando por problemas e fui morar na casa de uma amiga. O pastor daquela igreja me chamou e falou que homem não pode morar com mulheres e que eu tinha um tempo para sair de lá, que se eu não saísse, eu perderia o meu uniforme de obreiro. Então eu saí mais que rapidamente, porque eu queria fazer a obra de Deus. E eu fico assim triste com tudo que a igreja se transformou. Eu vejo pastores hoje na igreja. Gente, você para ser pastor na Igreja Universal hoje, você tem que ser vasectominado. Eu fico pensando, meu Deus, mas a família não é ter filhos, não é isso. Não, na Igreja Universal não pode ter filhos. E muitos pastores que saíram dessa igreja estão falando que é para evitar gastos. E eles fazem o pastor assinar um termo dizendo, eu é que quero fazer a vasectomia. E na verdade é obrigado. Se não fizer, não é pastor. Eu fico perplexo com isso, porque o sexo após o casamento é bênção, mas o sexo também é para procriação, multiplicar, né? Ter como que diz, a gente, meu Deus, dá continuidade, né? A bênção do Senhor é de bênção de geração para geração. Wender, você é contra? Eu sou contra, porque eu acho que tem pastores ali que são jovens demais. Existem pessoas ali que ele começa como pastor auxiliar. E muitas vezes você encontra pastor auxiliar com 20, com 18 anos. Quer dizer, ainda sabe, depois lá na frente é que vai se arrepender. Porque quando a pessoa ela quer ser pastor, ela tem aquele desejo de servir a Deus, ela pensa lá na frente, muitas vezes é difícil. Você vê um bispo, por exemplo, um bispo abençoado lá, e aquele pastor que começa ali, ele quer ser aquele bispo abençoado. Só que mal sabe ele que para ser aquele bispo abençoado lá em cima, ele vai passar por muita humilhação. Humilhação muitas vezes de pastores superiores a eles. Porque, gente, eu fui da Igreja Universal e eu sei que lá tem esse negócio. Sabe, tem aquele negócio de submissão, sempre submissão. E quando você não concorda, você não é de Deus, você é do diabo, né? Preste atenção em outras igrejas, preste atenção. Você vai em outras igrejas e sobe uma pessoa naquele altar e vai contar o seu testemunho. Testemunho maravilhoso, muitas vezes até de bênção financeira também. Mas aquela pessoa não é daquela igreja. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o dia que você foi na Igreja Universal e que você viu uma pessoa de outra denominação contando o seu testemunho? Se for financeiro, então, já vi sim, cantores que a igreja chama para cantar de outra denominação e ela acaba contando o testemunho de vida dela, mas não tem nada a ver com financeiro. Porque se tiver, não vai falar. Eu queria que você visse um pedacinho desse vídeo de um ex-bispo da igreja. Veja aí. Veja que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela perdeu Angola. Perdeu o controle de Angola. E perder o controle de Angola, isso significa dizer que tenha perdido aí entre 1,5 bilhão por ano a 2 bilhões. Porque só a Fogueira Santa de Israel, eles arrecadavam 2 vezes ao ano, né, 80 milhões de dólares.
180 milhões de dólares. 2 vezes ao ano, 160 milhões de dólares. Isso beira aí a casa de 1 bilhão, só em 2 meses de Fogueira Santa. E os outros 10 meses, mais 1 bilhão, cerca de 2 bilhões a menos nos cofres da instituição, por ano. Então, se a igreja continuasse sofrendo essas perdas, muito provavelmente ia chegar um momento que a conta não ia fechar. Eu me lembro, por exemplo, de um membro da instituição que um dia ele falou comigo assim: olha, se eu tivesse assistido o seu vídeo mês passado, eu não teria dado o meu dízimo. E ele me mandou o comprovante dele do dízimo, 400 mil reais. Era um empresário que ele ganhava 4 milhões, ou seja, só uma única pessoa deixou de dar 400 mil reais por mês. Então, quer dizer, por um lado, a instituição, ela precisa estancar essa hemorragia. E aí, eu não sei quais os esforços ela seria capaz de fazer para estancar essa hemorragia. Milhões de dólares por ano só na Fogueira Santa de Israel, isso há anos atrás. Há anos atrás. Você acha que eu queria estar aqui fazendo esse vídeo? Não. Queria estar aqui falando de Deus, falando das coisas boas da Igreja Universal. Claro que tem coisas boas, inclusive você pode ser uma coisa boa que está lá, porque quando você planta para abençoar, você planta com o intuito da bênção do Senhor, para abençoar aquela igreja. Muitas vezes você planta sem pensar em retorno, e Deus automaticamente te dá o retorno, porque Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Coração é uma coisa que ninguém vai saber, somente Deus é que sabe. Eu não sou contra você doar, você plantar, contra oferta, contra dízimo, não. Eu sou muito a favor. Eu sou contra a humilhação, porque muitas pessoas são humilhadas. Isso são coisas de bastidores, não são coisas para que todo mundo veja. Mas quem vivenciou os bastidores sabe dessa humilhação. E eles usam a palavra, os humilhados serão exaltados, né? Sempre com a palavra, tudo baseado na palavra de Deus. Então esse vídeo, desculpa até por ele ser comprido demais, mas é para você abrir os seus olhos, é para você seguir a Cristo, parar de focar no bispo ou no pastor e focar em Jesus. Tem muitos bispos saindo da igreja, tem muitos pastores que saíram, N bispos saíram da igreja. E tem pastores que saem da igreja e nem falam nada, porque eu vi até um vídeo de um pastor falando: olha, eu não vou falar nada, porque... Sabe por que eles não falam? Porque eles são do diabo. Quem se rebela contra a igreja é do diabo, né? Pode ver que tem comentários nos meus vídeos que falam sobre isso, que eu não sou convertido, eu não sou de Deus, porque só é de Deus aquele que permanece. Tem um bispo que falou que quando ele saiu, o bispo virou para ele e falou: você vai vender banana na feira. Olha, vê se pode isso, né? Então, a bênção. Eu sou a favor de você abençoar uma igreja, eu sou a favor de você ofertar, porque eu acho que quando a gente é abençoado, quando a gente abençoa, mas eu sou contra, por exemplo, você pedir tudo daquela pessoa, agora é a herança da pessoa. Pedir que a pessoa deixe um testamento doando para a igreja. Eu sou totalmente contra isso, e isso muitas vezes é usado na palavra de Deus o seguinte, que o rico, né, o rico chegou em Jesus falou: vende tudo e dê aos pobres. Jesus falou dê aos pobres, não falou dê a uma instituição, né? E se você chegar na igreja e falar: igreja, bispo, pastor, eu senti no coração de doar para tal igreja, ou de doar para os pobres, ele vai ser totalmente contra isso, porque o intuito é para a igreja. E isso é triste. Infelizmente é muito triste, eu fico entristecido com isso, não é com alegria que eu venho falar sobre isso, não. De que adianta você hoje vai lá e dá tudo na Fogueira Santa que você tem, aí na próxima Fogueira Santa você dá tudo, quer dizer, tudo aquilo que você conquista você dá, e depois você conquista de novo e dá. E aí a sua vida vai ser aquela batalha, né? Aquela luta, uma luta sem fim, porque você recebe, mas você pega tudo que você recebe e dá novamente, quer dizer, você começa do zero novamente. E não adianta, gente, porque eu estou falando o que eu vivi. Infelizmente lá os mais bem tratados são os que mais tem poder aquisitivo, mesmo porque a instituição prega sobre isso, a bênção
vem quando você vê que a pessoa tem dinheiro, conseguiu, conquistou, ela é uma pessoa abençoada. Ela é cheia do poder de Deus. Isso é triste. Isso é muito triste. Uma igreja que já tem banco, uma igreja que tem emissora de TV, várias igrejas espalhadas pelo mundo, não basta, ela quer a sua herança também. Não é legal isso. Está meio que fugindo do contexto e da palavra de Deus. Procure ver os vídeos aí dos ex-pastores, dos ex-bispos, que você vai entender. Ah, mas é do diabo. Então todos que saem são do diabo, mesmo que permaneça com Jesus, mesmo que fale sobre Jesus, mesmo que vá para outra igreja. É do diabo, né? Tá certo, só a Igreja Universal é de Deus. Tá certo. Infelizmente, não vou me calar, mas não quero ficar fazendo vídeo falando sobre isso. É só mesmo para dizer de onde eu saí, do que aconteceu. Isso é anos atrás, não é agora. Agora deve estar bem pior, bem pior. Porque as pessoas precisam focar em Deus. Eu não estou falando para você sair da Universal, não. Mas não foque na Universal, não foque no bispo. Foque em Jesus. Foque no céu. Foque no céu, Jesus está voltando. Eu não sei agora, mas na minha época a Igreja Universal falava muito da volta de Jesus. Tinha muita prosperidade, mas tinha muito outras coisas também. Hoje o foco lá, o maior foco é a prosperidade. Tinha 2 irmãos que eram riquíssimos. Eles chegaram na igreja destruídos, o testemunho deles. E eles foram muito abençoados na Igreja Universal. E tinha até helicóptero e tudo mais. Engraçado que eles eram os mais abençoados ali daquela igreja. Eles tinham acesso ao bispo a hora que eles quisessem. Nós que era menorzinhos, nossa, era muito difícil. Muitas vezes eu parava o bispo no estacionamento e ele me recebia ali. Esses irmãos não, eles subiam já para poder falar com o bispo. Porque a Igreja Universal é assim: quanto mais dinheiro você tem, mais abençoado você é. Mais bem tratado você será. Tanto que um desses irmãos saiu da igreja e ele fala muito mal. E eu nem tenho ele mais no Face, porque ele foi falar mal e eu fui defender e ele me bloqueou. Porque só ele sabe o que ele viveu, né? Eu não sou a favor de ficar falando o tempo inteiro. Eu tô fazendo esse vídeo e parou, encerrou. Eu não vou ficar falando mal, não quero saber. Eu quero saber de mim com Jesus. E de você com Jesus. Foque no céu. Foque em Deus, não foque no bispo, não foque na igreja. Não é a Igreja Universal, qualquer igreja que você for. Erro tem em todas as igrejas. Mas tem igrejas que eu não concordo. Como que, sabe, a Record, a Rede Record de televisão, lá é proibido você falar de outra religião, é proibido, exemplo, o Marcos Mion saiu da igreja, saiu da Record, ele tinha uma tatuagem, acho que da Aparecida, na perna, ele nunca pôde gravar expondo, e ele quando saiu falou, nossa, eu sou muito devoto e lá eu não podia, hoje eu estou liberto, hoje eu posso mostrar. Hoje eu posso gravar de bermuda para poder mostrar. Na Record ele não podia. A Record, ela trabalha muito isso também, negócio de imagem, negócio de outras igrejas. Não pode. Não pode. Não pode. Agora, passar um filme de prostituição, um filme que não abençoa. Gente, e o mais engraçado é que eles, por exemplo, se você for lá ver, o diretor que permite aquele vídeo não é da igreja, não são pessoas da igreja, porque se alguém argumentar eles vão falar, não, mas não é da igreja, e outra, precisa, se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir pagar. Ué, mas aonde está a fé, né? Porque eu fico assim, sabe, eu faço essa pergunta para você, você acha que Deus não vai cobrar isso? Você é dono de uma rede de televisão. Você prega sobre o pecado, mas a sua rede de televisão que mais tem é pecado.
É pessoas que levam, coisas que levam as pessoas ao inferno. Você fala aqui, mas permite que a igreja passe ali outra coisa. E o bispo não se mete, ele não se mete, porque não é ele que é o diretor daquela rede. Não concordo, desculpa. Estou certo? Não sei, só vou saber quando Jesus voltar. E eu não quero nem ficar falando disso, porque eu quero focar na minha salvação. Eu não quero ficar focado em falar mal ou falar bem de igrejas. Tá bom? E você que é da Universal, você que é da congregação, da Assembleia, sei lá, de qualquer placa de igreja, lá no céu nós vamos ser todos um só. Lá não vai estar separado. Ah, que líder. Ah, você era da Igreja Universal, você era da congregação. Ah, e você era de qual? Não. Lá vai ser um só. E eu convido você, de qualquer igreja, católico, da Umbanda, bora pro céu. Vamos focar nesse céu. Bora pro céu.